Graça e paz. Estamos aqui para estar passando a segunda lição do nosso estudo. Palavra Viva Estudos. A nossa segunda lição tem o seguinte título, é uma pergunta. Quem somos nós? Quem somos nós? A primeira lição nós estudamos sobre quem é Jesus Cristo. E é muito importante nós guardarmos bem no nosso coração quem é Jesus Cristo. O nosso Salvador, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Mas agora, quem somos nós? Sabendo quem é Jesus, mas precisamos ter uma noção quem somos, quem nós somos. Certamente cada um de nós temos uma noção sobre a nossa pessoa, sobre quem somos nós, tem uma visão sobre si mesmo, mas qual a ideia de Deus sobre nós? Qual a ideia de Deus sobre nós? Como Deus tem nos visto? O que Deus vê a nosso respeito? A Bíblia ela pode nos mostrar quem somos do ponto de vista de Deus. Você está pronto para estudar sobre quem nós somos no ponto de vista de Deus? Então vamos ao nosso estudo. A primeira pergunta é o que a Bíblia diz a respeito da nossa origem, de onde originou o homem. Será que realmente ele se evoluiu sendo originado do macaco? Será que nós somos descendentes dos primatas? Vamos ver o que a Bíblia diz. Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, nós temos a seguinte colocação. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Então nós somos criaturas de Deus. Nós somos formados do pó da terra. A palavra de Deus depois traz aí como Deus formou o homem. Formou do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Eu quero só destacar aqui, quando fala aqui, criou o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Não está dizendo de fisionomia, mas está dizendo de estrutura. O homem foi criado refletindo a imagem de Deus, reto, perfeito e em condições de estar se mantendo nessa situação. Ele refletia a imagem de Deus. É como num espelho. Você olha um espelho, um bom espelho, você vê a sua imagem sem distorção. Assim o homem foi criado. Esta é então a nossa origem. Então, como o homem foi criado, qual a origem do homem? A resposta é que nós somos criaturas de Deus. Deus criou o homem e a mulher. Essa é a primeira pergunta. Então nós já começamos a ver a nossa origem. É importante porque parece algo tão simples, tão comum, mas há ideias contrárias e há quem estuda e debate essa ideia, colocando situações sem fundamento para nós cristãos. A segunda pergunta, ela vem, como o homem foi moralmente criado? Como o homem foi moralmente criado? Hoje nós podemos ter uma ideia nossa, falando de nós mesmos, quando olhamos para dentro de nós, quando olhamos a nossa pessoa, nós já temos assim uma posição de como nós estamos moralmente, mas nós queremos saber como o homem foi moralmente criado. E aí é Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Às vezes aqui na gravação a gente vai mais rápido um pouco, mas eu quero dar uma dica aqui. Esta aula, você não precisa assistir ela, ou assisti-la, de uma só vez. Você pode pegar, responder a tua lição que estará sendo postado agora há pouco, e quando a aula chegar, você pegar a sua lição respondida, e você vai conferindo, e vai ouvindo. Você pode dar uma pausa, não há necessidade de vê-la de uma só vez. Então, como o homem foi moralmente criado, está em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29,
que diz assim: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então o homem, nós fomos criados moralmente reto, moralmente reto. Como eu disse no primeiro texto, quando fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e agora aqui em Eclesiastes, é o pregador, fala, olha, eis que eu tão somente achei que Deus criou o homem reto, o homem que se meteu em muitas astúcias, né? Então, moralmente, nós fomos criados moralmente reto. As divergências, as distorções que nós enxergamos em nossa moral, né? Está sempre olhando para nós, né? Porque olhando para nós vamos também conhecer ao nosso redor. Mas quando nós olhamos as nossas distorções, os nossos erros, as nossas dificuldades morais, nós já sabemos que nós fomos criados, a nossa origem é que nós fomos criados retos. Nós que nos metemos em muita astúcia, nós que entramos em muitas situações, né? E aí nós vamos continuar estudando para entender mais. Mas o importante é saber quem nós somos. Somos criados por Deus e fomos criados moralmente reto. Então, a resposta de como o homem foi criado moralmente, o homem foi criado reto, perfeito, em boa condição moral. A terceira pergunta, ela vem: que ordem Deus deu ao homem no jardim do Éden? Primeiramente, quero só dar um panorama aqui. Deus criou todas as coisas perfeitas e tudo. Ele falou, olha, isso que é muito bom, está registrado logo ali nos primeiros capítulos de Gênesis. E Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, moralmente reto, mas Deus prepara um espaço especial para o homem. Deus forma o jardim do Éden para ali o homem habitar, né? Então, por isso que essa pergunta agora vem: que ordem Deus deu ao homem no jardim do Éden? Quando Deus coloca o homem ali, há uma ordem dada. E essa ordem está em Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia que dela comer, certamente morrerás. Qual foi a ordem dada por Deus? Olha, no jardim do Éden, todas as árvores, você pode comer de todos os frutos, mas a ordem foi a seguinte: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Essa é a resposta. Uma ordem taxativa, sem meios termos. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. E diante desta ordem, para desobediência a essa ordem, aí dando só uma esticadinha aqui na nossa explicação, havia uma sentença. O dia que essa ordem fosse desobedecida, a sentença é a sentença de morte. Certamente morrerás. E quem está falando isso é Deus. É aquele que não volta atrás. Então, é muito importante nós conhecermos sobre nós. Nós somos criados perfeitos, fomos colocados no jardim do Éden, num lugar perfeito e com grande privilégio. Você estudar ali os primeiros capítulos de Gênesis, você vai ver que maravilha. Mas nos foi dada uma ordem a ser cumprida. Sobre nós cabia a obediência a Deus. A obediência a Deus. Estávamos livres, porém
deveríamos viver submissos à vontade de Deus. E a ordem era não comer da árvore do bem e do mal. Interessante a gente observar que quando fala dessa árvore, o problema não estava no fruto em si, nem fala que fruto que era. O problema é a obediência a Deus. Me obedeça. O dia que me desobedecer, certamente morrerá. Havia então uma condição para a vida eterna. Para a vida eterna. E aí fica claro, né? Se você for ler Gênesis, você tem que ler Gênesis ali para você descobrir o que eu vou te falar agora. Fica claro ali que a vida eterna já fazia parte do projeto de Deus para o homem, para nós, porque no Jardim do Éden tinha a árvore da vida, né? Então, quando Adão, sabe-se lá quando seria, vivesse em obediência, alcançasse e comesse da árvore da vida, ele teria alcançado a vida eterna, né? Então, coisa maravilhosa é estudarmos a palavra de Deus. Mas voltando então à nossa origem, né? Aí foi só uma saidinha, né? A quarta pergunta é: o que aconteceria se ele desobedecesse? Aí nós já até respondemos no versículo 17 do capítulo 2, né? Que Deus afirma: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Aí o que iria acontecer? Porque o dia que dela comer, certamente morrerás. Havia uma sentença de morte atrelada à desobediência. E nós podemos dizer que na obediência havia a vida eterna, na desobediência a morte e na obediência a vida, né? Então é muito bom nós conhecermos, aí essa é a nossa origem, né? E sabe que quando a gente estuda, e essa parte aí bem conhecida, né? Mas nós não paramos para pensar nisso, porque se nós pararmos para meditar sobre isso, nós vamos entender o nosso papel, vamos começar a entender um pouquinho do nosso relacionamento com Deus, ou do relacionamento dele conosco, ou da vontade dele para nós, né? Então, por isso que estudar a palavra de Deus é muito gratificante. Eu, particularmente, eu gosto muito de ensinar, de estar falando sobre isso, para aguçar as pessoas a buscarem, a estudarem mais, a conhecerem mais. Eu não sou um exímio estudante, eu estudo, queria estudar mais, né? Mas a palavra de Deus é nossa regra de fé e prática. E o que ela nos ensina é precioso. Portanto, se você está tendo essa oportunidade de fazer um curso bíblico, não muito difícil, mas que traz um alicerce para uma fé fortalecida na palavra, não desperdice essa oportunidade. Essas oportunidades é Deus que nos dá. Ele me dá a oportunidade de ensinar e nos dá a oportunidade de aprender. Portanto, não vamos dispensar as oportunidades que temos, né? Nós vamos agora para a quinta colocação, e essa é uma colocação importante agora. Diz assim: uma vez que Adão era representante de toda a humanidade, qual foi a consequência de sua obediência para a humanidade? Nós vimos que tinha lá a sentença caso desobedecesse, sentença de morte, né? E ele desobedeceu, né? Adão e Eva comeram do fruto da árvore do bem e do mal, né? Foram expulsos do Éden e tal. Mas agora aqui tem uma parte importante. Adão como nosso representante, a nossa origem, criados por Deus, a imagem de Deus, criados reto, com a primeira instância ali, com o pacto das obras, né? Adão teria que obedecer. Agora, Adão era o nosso representante, ele era o representante da humanidade. Qual que é o papel de um representante? Representar aqueles que estão sob sua, digamos, responsabilidade, estão sob sua representação.
Um representante comercial, eu trabalhei nisso há alguns anos, eu representava a empresa diante do cliente. Então, o que eu fizesse era a empresa fazendo. Então, ela lucrava ou tinha prejuízo, porque eu era seu representante. E por isso, então, essa palavra, só para entendermos um pouco sobre essa questão. Adão foi o nosso representante no Éden. E a consequência da desobediência dele afetou toda a humanidade. Porque ele era o nosso representante. Se ele obedecesse e alcançasse a vida eterna, e o se a gente tem que tirar porque muda toda a história e é perigoso, mas vamos só dar uma imaginada, né? Nós teríamos a vida eterna, mas ele não fez, ele desobedeceu, né? E aí então nós vamos ver a consequência disso para nós. Nós vamos ver lá em Romanos, agora no Novo Testamento, Romanos capítulo 5, 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Há muitos outros versículos na Bíblia que endossam esses versículos que nós estamos lendo, né? Igual, se você quiser fazer um apanhado de mais versículos sobre esse assunto, a Bíblia tem uma Bíblia que tem referência no seu rodapé, tem umas letrinhas pequenas, e cada versículo que você lê daquele texto, que tem outros textos que endossam, ele tem embaixo ali, igual Romanos, aí você vai ler em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, lá também está confirmando, né? Porque o nosso foco aqui é abrir o leque para aguçar o desejo de conhecer mais a palavra de Deus, no caso, conhecer mais a nós mesmos. Isso deve ser por meio da Bíblia Sagrada. Então, em Romanos 15, versículo 12, Romanos 5, versículo 12, me desculpe, Romanos 5, versículo 12, nós vamos encontrar a seguinte colocação: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós temos um versículo só por causa disso. Esse versículo é taxativo. É taxativo, né? Então, para a primeira instância, para nós conhecermos a nós mesmos, nós já podemos, por ele, entender que uma vez que Adão era o nosso representante, representava a humanidade, a consequência da desobediência de Adão para a humanidade, foi a questão que ele trouxe o pecado para a nossa natureza. Todos pecaram. Quando Adão pecou, todos pecaram. Ele era o nosso representante. Então fala assim: por um só homem entrou o pecado no mundo. Guarda isso, porque nós vamos estudar mais sobre isso. E daí você vai entender. Por um só homem, por Adão, entrou o pecado no mundo. Nós estamos conhecendo a nós mesmos. Eu vou dar uma falinha aqui. Se você lembrar da lição que você estudou, de quem é Jesus Cristo, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então por um só homem que nos representava, Adão, lá no Éden, nós nos tornamos pecadores e condenados. Por um só homem, Jesus, que obedeceu e morreu a morte de cruz, a nossa sentença em nosso lugar, foi o nosso substituto. Através dele, nós temos a salvação desta condenação que recebemos lá no Éden, sendo representados por Adão, na desobediência de Adão. Aí só uma falinha assim para a gente clarear um pouquinho, né? Então, essa é a nossa origem e essa é a situação que nós nos encontramos, uma situação de pecadores condenados, certo? Por causa do nosso representante, Adão, né? Que lá no Éden desobedeceu e caiu sobre nós a morte eterna. Caiu sobre nós a morte eterna. Nós vamos encerrar essa primeira parte da aula para fazer 2 vídeos, porque o nosso equipamento comporta
mais ou menos essa situação, tá? Então, você vai ter, então, duas partes dessa aula. Então, nós estamos encerrando a primeira aula e já vamos imediatamente começar a gravação da segunda.